Espiritualidade e saúde. Será que existe mesmo uma conexão entre esses dois temas? Será que quem é mais espiritualizado tende a cuidar melhor ou ter uma saúde melhor do que aquelas pessoas que não abrem mão do ceticismo? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Esse vídeo é mais um que compõe o quadro Conexão Mente e Corpo no Instituto Jana Barcelos de Saúde e Educação para Mulheres. No Instituto, a gente preza pelo cuidado integral da mulher, lembrando que a saúde da mulher é algo muito mais complexo do que o óbvio da diferenciação de gênero. Então, se você ainda não segue o nosso canal, começa a seguir agora mesmo e não esquece de ativar as notificações para ser avisado toda vez que um vídeo novo aparecer por aqui. Antes de mais nada, vamos falar sobre o que significa o termo espiritualidade. De acordo com a definição formal, espiritualidade é a propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio. Então, na verdade, espiritualidade é algo que faz o ser humano ir em busca de um propósito, de um entendimento maior, baseado em algo intangível, ou seja, algo não palpável, para que exista um sentido maior na sua própria vida. Desde os anos 1980, mais ou menos, o reconhecimento da espiritualidade como um tópico pertinente às condições de saúde tem se ampliado. Nesse período, alguns pesquisadores de ciências médicas passaram a se dedicar ao tema e a OMS incluiu em seus documentos e políticas públicas de saúde que fizeram isso tomar uma dimensão muito maior e permanente no cuidado à saúde. Só que existe realmente, claramente, uma confusão entre o termo espiritualidade e religião. As duas coisas, elas não se conversam. Elas podem até ser relacionadas dependendo da crença ou dependendo do que cada indivíduo entende para si próprio. Porém, não existe uma relação formal entre a espiritualidade e a religião. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala basicamente de algo que um ser humano, um indivíduo, pode reconhecer que ajude que ele encontre o próprio sentido na sua própria vida. E isso parece ter uma relação com a saúde à medida que se encaixa em algo que faz entender que pessoas mais espiritualizadas tendem a ter um cuidado maior com o seu próprio ser, com o seu próprio corpo. Então, independente de qualquer religião. Existem religiões que fazem aí formalmente uma relação com o uso de dietas, inclusive jejum, a mudança alimentar ou hábitos de vida, em favor da contemplação ou do entendimento de que os deuses ou os seres maiores defendidos por essas crenças e religiões vão atender preces e orações. Isso nada tem a ver com espiritualidade. E de maneira nenhuma nós vamos aqui nesse vídeo tratar desse assunto tão sensível, porque o nosso objetivo é justamente fazer entender ou tornar visível ao maior número de pessoas o que realmente parece ter impacto na saúde. Se vocês assistiram um vídeo falando sobre as zonas azuis, ele vai ficar disposto aqui na descrição desse vídeo para quem ainda não assistiu. A gente tem aí a relação de espiritualidade e religião com o aumento da expectativa de vida em algumas regiões que são consideradas aí as zonas azuis, onde as pessoas vivem mais, com mais qualidade de vida. Nos Estados Unidos, mais propriamente, existe uma comunidade muito, muito pequena que é constituída de pessoas da religião evangélica. Nesse local, existem muitas pesquisas mostrando o impacto da espiritualidade nessas pessoas. Naquele lugar específico, a religião ela vem como forma de espiritualidade pelo contexto óbvio de que essas pesquisas são conduzidas por pesquisadores e possuem ali, como sujeitos justamente pessoas dessa religião. Porém, esses resultados podem ser multiplicados independente da religião em si, mostrando sim que a espiritualidade tem um impacto positivo na vida das pessoas, tanto na manutenção da saúde, prevenção de doenças, como também na resposta que essas pessoas apresentam a alguns quadros de piora da saúde, de determinação de disfunções no decorrer da vida.
Em alguns momentos, a pesquisa se debruça fazer, né, análises em relação ao impacto da espiritualidade na saúde. Uma revisão recente da literatura, que foi publicada em maio de 2025, envolveu 13 estudos sobre mulheres com câncer de mama. Nesse estudo, foi observado justamente o impacto da crença dessas mulheres na resposta ao tratamento. E, mais uma vez, foi um estudo feito independente de qualquer religião, apenas abordando a questão da espiritualidade. Nesse caso, a espiritualidade teve um impacto positivo, mas os pesquisadores concluíram que ela está ligada justamente ao aumento da resiliência, o fortalecimento da resiliência, da esperança, da aceitação e na redução da ansiedade e da depressão dessas pessoas que participaram da pesquisa, que tiveram também uma melhora do bem-estar durante o enfrentamento da crise, da doença e do tratamento. Isso é especialmente relevante em mulheres que têm 40 anos ou mais e que muitas vezes enfrentam doenças crônicas, pós-cirurgias e menopausa. A gente sabe que a mulher 40 a mais, ela começa um declínio do seu quadro funcional. E isso não é um alerta, isso não é para ser realmente algo muito espantoso. É que a gente começa, a partir dos 35 anos, a sofrer aí os impactos do envelhecimento do nosso corpo físico. E nesse caso, muitas disparidades em relação ao entendimento da vida, dos próprios problemas e das crises que a gente encontra nesse momento de amadurecimento, se torna visível em pessoas mais e menos espiritualizadas. Não que isso vá designar propriamente o aparecimento de doenças, é importante dizer isso, mas como esse próprio estudo, né, publicado em 2025 mostrou, as pessoas mais espiritualizadas tendem a lidar melhor com seus problemas, seja porque encontram um amparo neste intangível, né, que justamente é a dificuldade de explicar a existência de algo que também denota aí a manutenção do ceticismo pelas pessoas que não acreditam na espiritualidade de maneira alguma. É importante contemplar também o fato de que a forma como a gente vê as práticas espirituais varia muito de pessoa para pessoa. Então, invariavelmente, esse fortalecimento da resiliência, da esperança, a redução da ansiedade e da depressão, a partir de práticas espiritualistas, vamos dizer assim, ela também é muito individual. Pode ser que uma prática que realmente traga isso para um indivíduo seja diferente da prática do outro indivíduo que possui os mesmos resultados. Então, é algo muito mais pessoal do que algo que a gente pode transpor aí numa receita de bolo ou indicar a melhor ou a pior prática para realizar isso. É algo realmente do contexto muito individual de cada pessoa. Existe também uma discussão sobre a integração espiritual na prática de saúde. Em algumas pesquisas feitas com profissionais de saúde, a gente nota que os profissionais eles ainda não estão preparados para falar e suportar esse assunto nos seus tratamentos. Existem profissionais extremamente céticos, e isso está muitas vezes relacionado ao tipo de formação profissional individual que cada pessoa tem. A gente não pode esquecer que os profissionais da saúde, antes de tudo, são pessoas, e que na formação desse indivíduo existem crenças idealizações, ideias e formação de opinião que fazem parte da formação desse indivíduo e não necessariamente tem a ver com a formação que ele teve na faculdade com a sua especialidade. O importante é dizer que essas pesquisas mostram que o percentual muito baixo, em torno de 20% dos profissionais, se sentem capacitados ou à vontade para tratar desse tema, preparados, né, para tratar desse tema, seja no consultório ou no hospital. O nosso código de conduta do SUS, do Sistema Único de Saúde, prevê que todo indivíduo é livre para trazer práticas religiosas, espirituais para o seu ambiente de cuidado. Isso significa que se nós temos um indivíduo, um paciente, que durante o seu cuidado à saúde deseja que um padre
ou um pai de santo, ou qualquer componente da sua formação religiosa esteja no local de cuidado da saúde, é necessário que isso seja, claro, informado à equipe de saúde responsável, mas esse paciente tem direito a receber esse auxílio espiritual durante esse momento de doença. Em alguns cursos do Instituto de Psiquiatria da USP, por exemplo, existe a capacitação profissional para integrar a espiritualidade de forma humanizada nesses setores. Então, já existe um esforço da comunidade acadêmica de formação à saúde a trazer a espiritualidade para dentro dos espaços de cuidado, por se perceber que sim, isso tem um impacto importante, inclusive no que diz respeito à individualização e à integralidade do cuidado do ser humano, que no momento de adoecimento, muitas vezes não pode se restringir apenas ao cuidado do corpo físico, especialmente se esse indivíduo é um indivíduo que tem boas práticas de espiritualidade e que entende que isso vai fazer diferença na vida dele. Então, a dica que a gente dá aqui é que a gente pergunte, que você pergunte ao seu médico, o profissional de saúde que está te tratando, se há espaço para discutir espiritualidade no cuidado e buscar profissionais que tenham um olhar integrado, que façam sentido. Muitas vezes a gente escolhe o profissional pela sua competência técnica, mas a gente não pode esquecer que o cuidado à saúde é muito mais do que isso e que no momento dessa necessidade maior, dessa demanda maior de cuidado, é extremamente importante que todos os pilares que fazem parte dos princípios e dos valores daquele indivíduo sejam respeitados. Existem algumas práticas de espiritualidade para alimentar o lado espiritual que são recomendadas, eu não digo nem recomendadas, mas que são mais conhecidas. A meditação e a oração, por exemplo, têm um comprovado alívio de estresse e melhora do equilíbrio emocional por relatos de quem as pratica. Existem alguns estudos muito iniciais que fizeram investigações no cérebro. Então, durante a oração, né, os indivíduos eram colocados em equipamentos de ressonância magnética, por exemplo, e era feita uma imagem, uma atividade cerebral para ver se existia alguma modificação. E, de fato, durante a oração, durante a meditação, existe ativação de algumas áreas cerebrais, mas que, se a gente for analisar do aspecto mais técnico, dizem respeito justamente à abertura desses canais e da liberação de neurotransmissores responsáveis pelo prazer, pelo bem-estar, assim como existem, por exemplo, durante o exercício. A gente não pode dizer que isso representa que está realmente ligado à oração ou à meditação, mas sim a esse momento que a pessoa está ali ligada a ela mesma ou às crenças de existência de um ser superior, mas inegavelmente isso traz bem-estar sim, independente, né, das vias que a gente pode explicar fisiologicamente ou de uma maneira mais subjetiva. Existem os cultos comunitários em grupo também, que estão muito mais ligados à prática religiosa. Existem práticas orientais, né, das técnicas milenares, isso muito para quem acredita nessas técnicas. E existe um registro espiritual diário, né? Muitas pessoas mantêm ali um diário de registro com a preces e com agradecimento com tudo que aconteceu no dia ou com coisas alcançadas. O fato é que a gente ainda não consegue entender pela ciência se o aspecto da espiritualidade ele está ligado a uma coisa prática que pode, de fato, ser respondida, né, quantitativamente ou pela nossa linguagem científica, mas que ele pode ser incentivado, sim, desde que não traga prejuízos, né, ao bem-estar dessa pessoa, prezando sempre para as formas que essa pessoa, o próprio indivíduo, reconhece que existe essa conexão que faz sentido para ela mesma. Então, a gente tem sugestões de diversas vertentes aí que falam de espiritualidade,
Mas o importante é a gente lembrar que via de fato, né, via de regra, essa relação entre espiritualidade e saúde está ligada mesmo a esse desenvolvimento da resiliência, né, do autoconhecimento, do suporte emocional, do acolhimento que essas pessoas têm, que as pessoas têm em seus espaços espirituais, né, que inegavelmente melhoram a conexão individual, melhoram a socialização, performam melhor a saúde emocional e a saúde social desses indivíduos, e isso tudo tem impacto, sim, na saúde física, independente do tipo de prática. Um dos raciocínios, né, das mensagens que eu queria deixar aqui é que a gente não pode necessariamente relacionar crenças individuais com crenças coletivas. Isso significa que, independente do entendimento que cada pessoa tem sobre espiritualidade, se isso acontece de maneira genuína, pode trazer, sim, aspectos importantes, né, de cuidado, de autocuidado e de respostas na qualidade de vida e na saúde desse indivíduo. Mas cada prática é individual e toda escolha deve ser respeitada, desde que para o bem. Então agora eu quero saber o que você acha. Você acha que faz sentido isso tudo sobre espiritualidade e saúde? Ou você que é mais cético entende que você não precisa dessas práticas para poder desenvolver o que mais importa, que é a resiliência, a esperança e a capacidade de lidar com os problemas? Deixa aqui teu comentário, não esquece de seguir o nosso canal e até o próximo vídeo.